Hoje é 4 de março de 2021, são 10 horas e 55 minutos. O escriba não costuma sonhar com homens, mas ontem vi um repeteco de Bogest com Gregory Peck, ou outro Gregory. Filme em preto e branco, lindo. É um compromisso de 3 jovens, 3 irmãos, sobre o que fariam se e quando as parcas os levassem, cada um a seu tempo. O escriba sonhou com aquilo. E na madrugada insone lhe vieram à memória 2 companheiros, não muito íntimos, não. Dizia amados à distância. Um deles constituído por Manuel Pedro Pimentel, o outro René Ariel Dotti. Nem se fale de Valdir Troncoso Pérez, que é mais antigo na memória e fica para outra ocasião especial. Porque este antigo escrivinhador recordou os dois, porque Manuel Pedro Pimentel, no terceiro passo da vida, advogou bastante. E uma das últimas aparições, talvez a última aparição de Manuel Pedro Pimentel, foi ao lado deste escrivinhador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Manuel Pedro Pimentel sustentou, depois deste escriba, perdeu o recurso. E antes, o Paulo Sérgio havia feito igual sustentação demeritória, porque foi vencido também. Este escriba, por respeito ao antigo magistrado e excelente jurista penalista, e por admiração também, esperou a sustentação oral de Pimentel. Desceram os dois pelo elevador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Manuel Pedro Pimentel vermelho, ele estava vermelho, ruborizado. Não, ele estava inconformado por ter sido derrotado. Foram a um barzinho que ainda existe na lateral direita do Tribunal de Justiça, por ali. Tomamos um café. Manuel Pedro Pimentel falava um monte de palavrões. Ele estava muito zangado por ter sido derrotado. Este escriba até hoje se comporta muito bem, porque faz de conta que é com outro. Então, derrotado, machucado, ferido, mordido nas suas pretensões de lealdade, inclusive aos clientes, este escriba leva a zanga para mais tarde. Manuel Pedro estava inconformado. Tomamos o café, ele se despediu e se foi com a beca
debaixo do braço. O escriba voltou a casa também. Manuel Pedro Pimentel faleceu naquela noite, ou naquela madrugada, ou no alvorecer do dia seguinte. O escriba só soube daquilo na noite do dia posterior também, ou na manhã que sucedeu aquela sustentação oral infausta e demeritória no resultado. Advogados criminalistas costumam morrer assim. O coração para numa síncope. Aconteceu a René Dotti. O escriba não tem informações sobre a morte de René Ariel Dotti, mas sabe que ele deu uns gritos com o adversário, o advogado de Lula, que fazia o seu papel também, e quis pôr o colega mais novo nos eixos, porque o colega era insistentemente intimidador nas tentativas de regular o juiz, que na época era Sérgio Moro. René gritou com o colega também esbravejou, mas respeitou a idade provecta de René Ariel Dotti. Sérgio Moro interferiu como juiz, porque afinal de contas não poderia ser disputa entre os dois advogados. Ele tinha uma atividade mandamental naquela audiência. E o escriba, a partir dali, não assistiu mais à instrução criminal, em que o réu era o ex-presidente Lula, que vem vindo, vem chegando de lá para cá. Sérgio Moro teve desavença com o presidente Bolsonaro, que não gosta de ser ofuscado por terceiros, mesmo pelos colaboradores mais próximos. Moro deixou de ser juiz, mais tarde deixou de ser ministro também. Como ministro, teve uns desvarios de Bolsonaro dirigidos a ele, ex-ministro da Justiça. O Sérgio Moro se inscreveu na ordem, é um advogado noviço, provavelmente um consultor no papel, porque a advocacia exige que a cintura esteja em ordem, para as reivindicações e sustentações orais. O ministro precisa passar por um aprendizado do nosso lado, para ver como é duro, como é ruim, como é difícil a arte da peroração e não a arte do império da jurisdição. São duas coisas bem diferentes. Tocante a Sérgio Moro, anda por aí advogando, porque é consultor de empresa. Advoga sim. O futuro vem por aí. O ex-juiz, ex-ministro, agora há de advogar, está advogando e vai ser cortejado por muitos a ser candidato à presidência da República como Huck. É Huck que se fala, que é um anunciador de televisão, como outros que estão por aí bafejando
a sorte ou o azar. Então, Sérgio Moro há de ser ou não há de ser. Se for, há de disputar as preferências da burguesia, em particular da direita, com certeza. Da esquerda, nunca. Porque esse pessoal de esquerda no país não vota nele. O Escriba não é um admirador íntimo de Sérgio Moro. Em outros termos, não tem afeto por ele, tem talvez respeito à jurisdição em si, porque conduziu a Lava Jato não com um primor de equilíbrio em função da igualdade das partes, não, porque o Ministério Público bafejou bastante sobre a jurisdição e obteve privilégios. As partes, acusação e defesa, são pedinchonas, pedem, reivindicam, pressionam e dominam ou não o juiz que está permanentemente sentado na sala ao lado. Alguns se dão bem, almoçam juntos, jantam juntos, trocam confidências, pedem, pleiteiam, impressionam e obtêm vitórias seguintes, como o Ministério Público as obteve nessa disputa com ligação na tramitação dessas ações penais com nomes esquisitos, inclusive a Lava Jato. Ao ver do Escriba, a Lava Jato é uma ação penal podre, cheira mal, pelas interferências múltiplas da espionagem acústica, posta nas recomendações e nas confidências entre Poder Judiciário e o Ministério Público, está a fazer o seu papel. O promotor público manda, é mandonista, tem poder de império e, quando não consegue seduzir, interfere de outras formas. É o papel da acusação. E o Poder Judiciário, às vezes, é seduzido por isso. O Escriba tem exemplos pessoais disso na própria advocacia, mas não é hora nem momento de se cuidar disso. A Lava Jato apodreceu, sim. Apodreceu em razão da espionagem acústica. E é um apodrecimento em que os próprios intervenientes que espionam a ilicitude praticada pela jurisdição em contato com o Ministério Público, em que os próprios espiolhadores que apontam a divulgação dos segredos praticados ilicitamente pelo juiz e pelo Ministério Público agem mal também. Porque não se pode afirmar que os espiolhadores das confidências alheias são somente aqueles que vêm do lado da persecução penal, do lado dos espiolhadores, do lado daqueles que conduzem a atividade toda para a espionagem da privacidade alheia. Espionar os segredos alheios é uma das piores providências defeituosas que um ser humano pode praticar, porque os segredos, as intimidades, merecem e precisam ser mantidos. No meio do caminho dessas intimidades se descobrem, sim,
confidências de ilicitudes. E se dirá, pode o interveniente gravar ilicitamente uma disputa, um debate ou uma conversa que é redutora também de segredos ilícitos mantidos entre as duas partes que conversam protegidas em tese pelos segredos da telefonia ou da computação. Em outros termos, bandidos de um lado e bandidos também do outro, duas partes delinquentes, tanto a jurisdição como aquela que verruma os segredos do jurisdictor. Jurisdício. É uma indagação muito curiosa, como se fosse um alimento podre misturado com outra parte podre posta na panela. Maçãs podres contaminando e contagiando e envenenando outras frutas que persistiriam intactas não fosse esse contato verrinoso. No fim das contas, isso resulta na afirmativa de que essa ação penal é apodrecida, sim, sendo desimportante saber se uma das partes era ou não menos maculada que a outra. São venenosas, envermizadas, não envernizadas, cheias de vermes dos dois lados. E ambas merecendo a fogueira dos infernos, o lixo, que é provavelmente o que há de suceder em menor ou maior proporção. Essa expectativa que o Paulo Sérgio tem é, num certo sentido, despregada de qualquer parcialidade, porque Paulo Sérgio nunca foi advogado na Lava Jato, nunca foi consultado a respeito, é absolutamente virgem quanto a qualquer intervenção num lado ou no outro. Tocante ao juiz Moro, nunca conversaram. Devem ter se olhado nos olhos uma vez só. Uma palestra que o juiz Moro fez em São Paulo a convite de Roberto Delmanto Júnior, em que o escriba disse algumas coisas sobre Moro e foi aplaudido em pé. Nas poucas manifestações verbais que teve, estava a dizer que o juiz Moro respeitava os advogados, em outros termos, era educado com os utilizadores da beca. Mereceu isto aplausos da plateia, sim. E quanto a Moro, pecados mortais, não se os conhece. Não se os conhece. Deve tê-los. Pecadilhos todos nós temos. O escriba sempre diz que ele examina a alma humana sob 3 aspectos: o pecadinho, o pecado e o pecadão. O pecadinho é perdoável. Até o Papa deve cometê-los e pedir perdão a Deus à noite antes de dormir. Pecado já é um comportamento mais sério, mais envenenado, mais apodrecido nas arestas. O pecadão
não se pode cometer nunca. São as três características ligadas aos quatro gigantes da alma de Miri Lopes. O medo, a ira, o amor e o dever sobre os quatro gigantes da alma, o pecadinho, o pecado e o pecadão. A humanidade dirige o seu caminho para a eternidade, segundo se pensa. E dentro desta expectativa, voltando à raiva de Manuel Pedro Pimentel enquanto perdia aquela sustentação oral, voltando aos duestos ou às censuras que René Dotti fazia ao advogado que o antagonizava durante a audiência que estava em tramitação. São dois. Voltando a Clarence Darrow. Clarence Darrow foi um dos maiores criminalistas que os Estados Unidos da América do Norte, tiveram. Clarence Darrow foi advogado no sequestro e morte do menino daquele as de aviação que atravessou os oceanos de um país a outro, Lindenberg. E Clarence Darrow morreu, e enquanto morria, foi rodeado por jornalistas que queriam dele alguma palavra que justificasse o reinado dele enquanto grande orador dos tribunais criminais nos Estados Unidos. Ele não só não disse, como não conseguiria dizer. Manuel Pedro Pimentel morreu guerreando, como um criminalista batalhador. E René Arialdotti, esse foi o coração de René, parou no dia seguinte ou uma semana depois daquela gritaria que ele fez contra o colega, que seria merecedor, quiçá, de censura feita pelo juiz, nunca pelo outro advogado, mas respeitou o antigo opositor, que merecia sim um aceno respeitoso, um abraço do colega mais moço depois da audiência com pedido de desculpas. Quem sabe? Voltando-se a Lava Jato, muito tempo depois da morte de Manuel Pedro Pimentel, este escriba pôde ver a viúva de Manuel Pedro numa solenidade qualquer, ao lado do filho Meco. Estavam ela, Meco, este escriba e familiares das duas estirpes, porque alguém colava grau naquela solenidade. Uma senhora muito respeitável, delicada. O escriba estava mais ou menos à distância, mas lhe pôde ver os pezinhos muito bem calçados, enquanto ela batia o compasso do hino nacional. E batia os pezinhos no chão com uma cadência muito bem posta, relembrando, quem sabe, as noites em que Manuel Pedro Pimentel tocava o violão, e Manuel Pedro Pimentel tocava violão muito bem, a exemplo de Meco, o filho, que esse escriba não vê há muito tempo, está a procurar o endereço de Meco, a ver se o Meco toma assento aqui
para conversar um pouco mais sobre o papai e a mamãe. Manuel Pedro Pimentel, um solene, persistente criminalista cuja lembrança ainda faz às vezes nos livros que este escriba tem por aqui. E falando nisto, é hora de trabalhar, poupando-se o escriba sim, porque o escriba tem coração bom, bate regularmente e hoje bate com muito cuidado, porque este velho escriturário de direito penal não tem mais raivas ou iras. Quando perde porque perdeu, reza talvez a Nossa Senhora, pedindo perdão para que o juiz que mandou a fogueira vá cuidar-se no purgatório aí com os 2 milhões de anos de sofrimento pelas bobagens que fez na sentença demeritória. Vamos trabalhar e a nave vá.